Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 1 de julho de 2025, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, e hoje vamos para o episódio 115. Mas antes, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, homem todo este trabalho, que nos dê a paz, o amor e o discernimento neste estudo que vamos iniciar. Obrigado e que assim seja. Então, vamos recapitular. Estamos na terceira parte das leis morais, capítulo 12 da perfeição moral, e estamos sobre o tema paixões. E aqui queria também referir que a última pergunta que estudámos foi a pergunta 907 e hoje vamos iniciar com a pergunta 906 e hoje vamos iniciar com a pergunta 907, na qual Allan Kardec questiona: será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E o Espírito da Verdade responde: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto para as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, vamos falar de paixões. Todos nós sabemos que as paixões em si, elas constituem uma força poderosa que podem levar o homem a grandes realizações. É bom que nós saibamos também o valor dos princípios das paixões, que não deixa de ser a força a ativar o amor, a ativar a caridade, o bem de todos os ângulos da vida. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando o homem um ser malfeitoso. O Espiritismo leva-nos a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade, dando meios para as almas para compreender como usar todas essas possibilidades. A paixão está no excesso que a vontade delibera. O mundo... peço desculpa que a minha carolinha veio-se pôr em cima de mim. O mundo e as criaturas precisam muito de esclarecimento. E principalmente dos ensinamentos do Evangelho, compreendendo que por ele se educaram melhor todos os seus sentimentos. Educaram no sentido, sim, não, lá se sai, peço desculpa, educaram, queria dizer, não educaram, mas que irão educar melhor todos os seus sentimentos, queria dizer isto no futuro. O princípio das paixões que foi colocado no homem como origem desse sentimento, ele foi colocado para o impulsionar o bem, pela força do amor. Entretanto, isso foi mal compreendido pela ignorância e o uso ultrapassa o que não deveria. É bom então que nós observemos com mais profundidade que as paixões se desenvolveram exageradamente em todos os setores da atividade humana. As religiões, por exemplo, fizeram-se instrumentos das paixões para adorar a Deus por variadas formas, capazes de fazer o ser humano esquecer o próprio Criador.
Jesus, sabendo disto, disse com presteza, desta maneira registada por João no capítulo 4, versículo 21. Disse Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Com isto que Jesus disse, Jesus cortou o mal para a raiz. A paixão dos incompreendidos, pedindo para adorarem a Deus em espírito e verdade, orando secretamente, na intimidade do coração. As imagens de escultura de deuses forjados pelos homens e os lugares sagrados desapareceram com Deus, com Jesus, quero dizer. Pois Jesus nos mostra que o Supremo Senhor se encontra dentro da consciência de cada um. Se nós começarmos a apaixonar-nos pelo bem, se nós começarmos a meditar no amor verdadeiro, se nós apaixonarmos pela caridade, consultar o bom senso, se nós apaixonarmos pelo trabalho, procurando a razão para o equilíbrio das nossas forças, não podemos é deixar que as paixões atinjam a inferioridade, não é? Para que não se possa responder por seres envolvidos por elas, criando para os nossos caminhos dificuldades muito grandes. Temos de lembrar que as paixões podem levar-nos a grandes realizações, mas para isso elas têm que ser disciplinadas pelo conhecimento em Cristo. Então temos que aprender a ter conduta reta, pois a vida é reta em todos os ângulos. Temos que confiar na natureza, que ela evidencia corresponder a essa confiança a cada momento. Resumindo, a paixão em si não complica a nossa vida. A paixão nos faz mal no campo do excesso. Então, façamos o seguinte: apaixonemo-nos pela alegria, mas não nos deixemos tomar pelo escândalo. Porque a vida é harmonia e a vida é fé. Vivendo nas linhas de Cristo, teremos uma tranquilidade imperturbável no nosso coração e também na nossa consciência. E passamos à pergunta 908. Kardec questiona: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E o Espírito da Verdade responde: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E Kardec aproveita para fazer um comentário sobre as paixões. Diz Allan Kardec no comentário: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está nos excessos e não na causa. Esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer.
Toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo o sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Pois esta pergunta não vou fazer comentário, porque este comentário de Allan Kardec, como é normal, diz tudo. E vou passar à pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentro de vós fazem esforços? Então, o principal desta pergunta é as más inclinações, não é? Mas, por tudo aquilo que temos falado, temos estudado neste livro dos Espíritos, as más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. O próprio nome paixão já nos traz um ambiente negativo, se nós pensarmos bem. Jesus, por exemplo, ao vir à Terra para iluminar os corações dos homens, foi rejeitado, foi perseguido, crucificado e morto entre dois malfeitores, por querer mudar o comportamento espiritual de todos os povos. E vejamos Mateus, no capítulo 27, versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Então, meus amigos, o povo naquela altura não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. E é assim que ocorre com os ensinamentos do Mestre, quando vamos aplicá-los a nós mesmos. A nossa organização interna rejeita as modificações de vida que devemos aplicar a nós mesmos e esforçarmos todos os conceitos de vida espiritual, acabando por crucificar-nos a nós mesmos no madeiro da ignorância. Crescem em nós as más inclinações, de sorte a escurecer o sol da verdade. O sol da verdade que deseja sair e viver na nossa intimidade. É que muitas vezes os homens não desejam fazer força para a auto-iluminação, esquecem a luz. E porquê? Por estarem dependentes das trevas. Mas Jesus não morreu. Aqueles que pensam que Jesus morreu são ignorantes. Jesus vive, renasceu como uma doutrina, o Consolador que haveria de vir fazendo lembrar todos os povos de boa vontade da mesma presença do Senhor, a nos dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou pastor de todo o rebanho e vim salvar todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino do céu. Então, as más inclinações, elas estão afloradas em todos os corações. Todos os corações esquecem o amor. Elas estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. Elas crescem nas almas que não perdoam. Então chegou a hora de colocar a verdade em cima da mesa para que todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando os seus irmãos na luz da fé.
é que chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e nos instruímos para as frentes do saber que nesta luz aparece a libertação para os nossos corações presos à inferioridade. Devemos fazer esforço em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram o lugar das virtudes e deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele e o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. Eu não estou aqui nisto que disse, não está a julgar os espíritos presos pelas paixões. O importante é ajudá-los. E acho que todos que sabemos um pouquinho desta doutrina espírita, nós queremos ajudá-los a se libertarem. E como isso é possível, é pelo conhecimento da verdade. Então, se nós queremos ajudá-los, temos que abrir os braços e o entendimento para compreendermos os preceitos do Mestre e vivê-los. Nós podemos transformar todas as paixões em força de paz, eliminando aqueles detritos das inferioridades de todos os campos de ação, para que o amor acenda em nós um sol de Deus, com estrelas de Cristo. E vamos para a pergunta 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E o Espírito da Verdade diz: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em auxílio, quanto é essa a missão deles. Então, triunfo das paixões. Então o homem pode e deve triunfar das suas paixões, quando a sua vontade estiver acima delas. Toda a paixão nasce dentro de nós, por vezes ligada aos sentimentos espirituais. O seu curso é perigoso e necessário se faz que seja vigiado em todos os ângulos. Nós temos de deixar que ela atinja o limite das nossas ações, porque, não ultrapassando, a alma sente-se mais segura nas suas ocupações espirituais. Então analicemos todos os dias os nossos sentimentos. Procuremos educá-los de maneira cristã, sem que o exagero perturbe as nossas atividades mentais. Paixão desenfreada é sinónimo de desequilíbrio. Compete aos espíritos deixarem que envolva os seus corações um halo de amor, por onde a fraternidade fique mais visível e a caridade mais substanciada, de maneira a que a vida flua para a libertação de todo o rebanho de almas. Então, se nós queremos livrar-nos das paixões, principalmente aquelas que agridem a alma e que aprisionam no orgulho e no egoísmo, temos de pedir a Deus e aos seus agentes de luz, com sinceridade, que os benfeitores espirituais nos livrarão dessas companhias indesejáveis. Então convém notar que todos os de boa vontade estão tranquilos nas suas próprias consciências, levando a vida a todas as criaturas e sendo luz em toda a sua criação. Não podemos pensar que Deus esquece os seus filhos. Tudo se encontra sob a proteção do Divino Doador. A natureza despeja em todos os homens conscientes e inconscientes a luz do seu entendimento, bem como dá alimento a todos os espíritos, onde quer que estejam. Não estimulemos paixões. Cuidemos delas até
até ao seu devido limite, para que elas não nos impeçam de ser livres do mal. Não, porque eu disse uma palavra que não devia ter dito. Para que elas nos impeçam de sermos livres do mal. Para que possamos triunfar das paixões, o amor, essa luz, deve sobressair em todos os nossos atos. E a caridade ser a força para a qual ajudemos sem qualquer ostentação. E continuamos sobre o tema paixões. Vamos para a pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E o Espírito da Verdade responde: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está no lábio. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então aqui nesta pergunta 911 falamos sobre paixões irresistíveis. Nós temos que perceber que não existem paixões irresistíveis nos caminhos humanos. Somente o espírito domina todas as coisas. Somente a luz trava as trevas. Então o que é que seriam paixões irresistíveis? Seriam as ilusões no percurso da alma. São como que fantasmas. A psicologia profunda do espírito nos ensina como nos desapegar das ilusões. Muitas situações que se vive são psicológicas, que a verdade, chegando à alma, expulsa. Então devemos entender bem a ciência do espírito, libertando das paixões que tanto fazem sofrer as criaturas. Se te apegas a essas paixões, crescer os sofrimentos, Deus não criou o mal, porque este não existe. Tudo o que o espírito passa nos liamos da carne são simplesmente lições. E a alma, precisando passar por elas, tem o dever de extrair todos os ensinamentos de todas as dores, transmutando em factos de vida para que a vida lhes mostre Deus em si. Querer é poder. Depende esse querer de muitas coisas. A vontade realiza muito, porém, sem a maturidade da alma, não se pode realizar quase nada na sua evolução espiritual. Então devemos querer e nos esforçarmos para tal empreendimento. Temos que assegurar a nossa boa vontade e colocá-la ao serviço da caridade e da disciplina, do amor, da fraternidade, da paz e do perdão, sem nunca se esquecermos de convidar Jesus para esse ministério, já que Ele é o nosso condutor, é o nosso guia espiritual. Quando o homem diz que não pode vencer as suas próprias paixões, esse homem está assim morto. Morto, mas de vontade. E frio nas suas convicções espirituais. Deus é bondade e ajuda a quem se esforça para se livrar dos seus inimigos internos. Aquele que gosta de alimentar paixões inferiores, esse não se esforça para combatê-las. Portanto, passa a chamá-las de forças irresistíveis. Procuremos amar aqueles que nos ofendem. Procuremos vencer os sentimentos inferiores e os nossos inimigos passarão a ser amigos do coração. Nisto Mateus nos lembra uma bela passagem do capítulo 5
Versículo 46. A pergunta é a seguinte: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, nós devemos amar. É muito difícil, eu percebo, mas é uma prova que todos devemos fazer. E eu também estou a fazê-la. Eu sinto isso em várias coisas que faço. Nós devemos amar aqueles que nos ofendem. Complicado, não é? Devemos amar aqueles que nos caluniam. De modo a remir as próprias ofensas. Eis o modo de esquecer, ou começar a esquecer as paixões inferiores. É assim. Elas nos perseguem se passarem dos limites que possam atingir. É porque o pensamento fixo no mal, na vingança, no ódio, transforma-se em paixões imprudentes que nos fazem sofrer. Quem se encontra preso às paixões mostra a sua inferioridade, mostra que não alcançou ainda a paz que advém da liberdade pelo conhecimento da verdade. Façamos o bem de todas as formas. Amemos os nossos companheiros em todas as gamas da vida, que a vida nos compensará com a tranquilidade de consciência. Não percamos as oportunidades de servir por amor e com amor. Mostremos que a caridade praticada é fruto das nossas conquistas, em se misturando com o verdadeiro comportamento cristão. Mas não nos esquecemos de convidar a Jesus para andar connosco por onde quer que seja. Ele sabe nos conduzir. E só Ele sabe nos amar. E então vamos para a pergunta 912. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Aí que pergunta de Allan Kardec. A resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: praticar a abnegação. Então, o melhor meio de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Quando o espírito deixa a carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. O método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. Quando nos forem dados os bens terrenos, nós temos que compreender a necessidade da renúncia, de modo a ajudar os nossos irmãos. Se nós nos virmos na condição de político, temos de lembrar-nos do desapego e combate o orgulho, que sempre se encontra presente na vida humana. Quando o saber ganhar lugar de destaque na nossa vida, esqueçamos a lisonja e parte da humildade, sem esquecer de instruir os outros, sem interesse nos bens materiais. Nós temos de ser generosos em todos os nossos caminhos. Nunca devemos deixar as paixões predominarem sobre os nossos sentimentos. Então, levantemos da nossa cama todos os dias, alimentando a vontade de tudo fazer certo, de tudo compreender certo e de amar a tudo. Que a retidão de vida aparecerá na nossa vida, mostrando-nos a paz e a felicidade. A doutrina do Espírito sente jus voltando ao mundo
é capaz de nos guiar-nos para a estabilidade de consciência e o domínio dos sentimentos. A isenção da inferioridade é nota divina na vida do espírito. Pensemos em nós mesmos e podemos ver o que devemos fazer de melhor para a nossa paz, que deste modo estaremos ajudando os outros, servindo e continuando servindo, que a natureza nos servirá sempre. Plantando sementes de caridade, nós iremos colher frutos de amor. E vamos passar a outro tema, o egoísmo. Ui, que tema! Pergunta 913 Allan Kardec: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E o Espírito da Verdade responde: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que deis combate, não chegareis a extirpá-los. Quando não atacardes o mal para a raiz, enquanto não lhes houver-vos destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se à perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todos os sentimentos de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Esta pergunta, falamos da pior chaga que nós temos, que é o egoísmo. É que o egoísmo é verdadeiramente a chaga mais difícil de ser curada. Falando no seio da sociedade humana, o egoísmo gera todas as infundantes, ou seja, incompatíveis com a justiça, o amor e com a caridade. O egoísmo encontra-se na profundeza das almas, inspirando para todos os tipos de mal que se possa imaginar. O egoísmo é capaz de mostrar o orgulho, ativando muitos sentimentos que embrutecem o espírito, pedindo somente para si, esquecendo-se de todos os outros. Quem deseja, então, crescer para a espiritualidade superior, deve combater o orgulho e o egoísmo em todo lado, em tudo, procurando arrancá-la da nossa profundidade, da nossa alma. Mas para isso temos que usar a inteligência. Temos de esforçar-nos com a razão para descobrir onde se encontra radicado o egoísmo e trabalhar sem esmorecer para combatê-lo. É que do egoísmo derivam todos os males da sociedade. Quando as nações do mundo compreenderem essa verdade e passarem as leis para se afastar fazer leis para se afastarem do egoísmo, e essas nações estarão doando o melhor para o seu povo. Quando falamos nestes dois antagonistas da felicidade, damos os meios de combatê-los, mas inspirados em Jesus, para nós é a exemplificação do amor e da renúncia. Desta forma, os dois inimigos dos povos não encontram lugar para viver. Então, vejamos. Jesus renunciou à sua vida plena de amor nos céus para estimular nos homens as virtudes. Então, abracemos o desapego das coisas inferiores.
renunciando a tudo o que não nos ajuda a subir, procurando em todos os meios ajudar, servindo de exemplos de fé na conquista do amor. Entreguemos à fraternidade que ela nos protegerá de todos os males, em todos os caminhos. Em Lucas, observando o aviso justo para todos os males que o egoísmo e o orgulho geram, no capítulo 20, versículo 46, onde diz: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com estes talares e muito apreciam as saudações das praças, às primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Daí é que nasce o orgulho, daí é que nasce o egoísmo, em todas as suas ramificações para a vida no mal. Passam a matar as sementes das virtudes que devem crescer no coração humano. Não devemos esquecer da humildade em todos os momentos da vida e em seguida do amor, da bondade e do saber. Guardemos igualmente das lições que nos envaidecem. No amanhã, aqueles que hoje nos elogiam podem passar a apedrejar, a caluniar violentamente a nossa mente por não ter os valores que já possuímos. Eis o ciúme do ignorante, processando-se nos ambiente da ignorância. O egoísmo, por mais que se combate, ainda deixa algo em si na estrutura da vida, que pode nascer de novo. Somente o amor, e através do amor se isola essa praga, esse inimigo terrível do coração. Não nos esqueçamos de Jesus, que o Mestre nos ensina como livrar-nos deste inimigo, transformando em amor e caridade. E vamos para a pergunta 914. Lá vai aparecer mais um pequeno barulho de fundo, mas o calor é imenso e o ar tem que circular e o fresco tem que refrescar os nossos corpos que estão extremamente quentes. E vamos então para a pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então agora já falámos que o egoísmo pode chegar a certa profundidade no coração humano. O egoísmo pode ser capaz de dominar completamente a alma. No entanto, é um domínio transitório, pois o tempo fará que ele desapareça do ambiente da sociedade. A maturidade espiritual nos leva ao conhecimento das suas desastrosas operações. A sua influência é negativa, e com isso o amor vai ganhando terreno na consciência, mostrando-nos o raciocínio que não convém alimentá-lo por mais tempo. Todo egoísta é um sofredor, por desarmonizar as fibras mais íntimas do seu coração, deixando a consciência em estado de calamidade. Se escrevermos ainda sobre o egoísmo, é porque saber que ele destrói todas as possibilidades de uma alma ser útil aos seus semelhantes. À medida que os homens se instruem, todos os impedimentos materiais vão se afastando como por encanto. A vida do espírito procura por intuição as coisas melhores, e o amor e a caridade se tornarão mais visíveis nos seus caminhos. As reencarnações sucessivas
fazem somar muitas qualidades, de modo a retirar dos nossos caminhos o egoísmo, a chaga da humanidade, que traz no seu roteiro todo o mal que se possa pensar. Para identificar o grau de egoísmo que possuímos, é como já falei anteriormente, é que temos que analisar a nossa vida na obediência cristã, meditar nas palavras do Mestre anotadas por Mateus, no capítulo 7, versículo 16, nesta referência: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas em espinheiros, ou figos abrolhos? Então, pela nossa ação do dia a dia, saberemos o grau de egoísmo que impera nos nossos corações. Não é? Avancemos com todas as nossas forças na conquista do bem, que esse bem nos livrará de todo o mal. E vamos à pergunta 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constitui sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto da Terra? É exato, responde o Espírito de verdade. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Para ele se prende às inferioridades dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge da viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá 10. Havendo 10, porque não haverá 1000. E assim por diante. O efecheio é a melhor arma contra os defeitos. Ele os destrói. Ainda mais transforma as faltas em forças vivas da fé. Com o espírito, como está na resposta do Espírito da Verdade, com o espírito porando-se por reencarnações sucessivas, certo é que o egoísmo vai desaparecendo daqueles que alimentavam esse monstro. Ainda o egoísmo deixa de existir. O orgulho não tem sentido nos meios das almas que cultivam o amor. A falta de alimentos, de vestes e mesmo de teto para a humanidade sofredora é culpa do egoísmo dos que somente a juntam para si, sem contudo ter confiança em Deus. Então temos Mateus, no capítulo 6, versículo 26, que nos mostra desta maneira as palavras do Cristo de Deus. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Então, por acaso não valeremos mais do que as aves? É porque o egoísmo que somente inspira para juntar, esquecendo de fazer e fazendo dos homens esquecerem dos seus semelhantes, em vez de confiar na bondade divina. O Mestre diz-nos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que o resto virá por acréscimo de misericórdia para nós. Se tudo Ele fez por abundância, devemos querer da sua presença. Então sabemos também que não existe criatura que tenha sido sempre isenta de orgulho e de egoísmo. Mas existem muitos e muitos que estão-se trabalhando para melhorar as suas condições espirituais em todos os sentidos. Fora da caridade não há salvação, de Allan Kardec, é a forma de que a alma, sim, livrar-se de todos os males, principalmente do egoísmo,
porque a caridade, na sua feição enobrecida, é adversa a ele. Trabalhemos por se viver somente doando, que logo isso se transformará em amor, pelo prazer de oferecer. A Terra não se encontra, como os pessimistas falam, cada vez pior. Eles não sabem o que falam. O planeta tem melhorado muito, dando o progresso dos homens em todas as dimensões da vida. Quantas coisas melhoraram, quantos defeitos foram extirpados pelos homens na sociedade. Quantas escolas se abriram para os que se encontravam ignorantes. Então isso é piorar, por acaso? Nós temos que entender que Deus não esquece os seus filhos. Jesus está sempre presente no meio das sociedades humanas, doando o cada melhor para os corações dos aflitos, para os tristes e estropiados. Não temos que ter medo. Temos que investir naquilo que temos de melhor nestes sofredores, que eles estão nos caminhos da verdade. No amanhã serão mais bem, reconhecendo o valor da caridade e do amor. Se nós observamos somente o mal na cidade, estamos vendo de forma errada. Então fazemos aquilo que Paulo, o apóstolo, diz: não frusteis o espírito, não desprezais as escrituras, não retendes o que é bom, mas, vou repetir, não frusteis o espírito, não desprezeis as escrituras, mas retende o que é bom. Porque desprezar aquilo que existe na Terra, tudo foi Deus que fez. Mas nem sempre tudo serve para todos da mesma forma. A luz pode sair das próprias trevas. Temos que cumprir o nosso dever. Avançar nos nossos caminhos, que a paz virá para o nosso coração. E vamos à pergunta 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que, compreensível, lhe fizera a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, esta pergunta 916. Para que o efeito desapareça, o que é que tem que acontecer? Temos que eliminar a causa. Convém a todos os espíritos procurarem a causa do egoísmo, para que ele possa ser arrancado para a raiz. Ele é difícil de eliminação, porque tem uma afinidade profunda com a matéria. A matéria, quanto mais velha, nela mais se congregam os seus elementos. Num estudo profundo, passaremos a compreender que o egoísmo é a mesma coisa e ali tende a dominar o espírito, de maneira a que se ajunte, os dois, o que deseja para si, em torno dele. No sentido espiritual, esse procedimento é negativo, mas como nada se perde em todos os seus acontecimentos, desses e outros, tiram-se muitas lições.
Em todos os aspectos que observamos, quanto maior o mal, mais depressa o bem surge. Com muita força para extirpá-lo. Quando a terra se encontra chorando sob o peso demasiado de opressões de homens sobre homens, de almas sobre almas, os pensamentos sofredores procuram com mais intensidade o Criador, que enviou com urgência o seu Filho, trazendo em suas mãos de luz a boa nova, fonte divina da divina esperança. Assim é com todas as coisas. Para todos os males, ao chegarem a ápice, o socorro aparece imediatamente. É o que se vai processar neste fechamento de ciclo evolutivo da humanidade. Então não devemos preocupar que não é possível, e não devemos pensar que não é possível o conserto moral. Não nos aflijamos. Está chegando o momento de descer das alturas espirituais o socorro de Deus, a luz para espancar as trevas. Quando se fala de plantio e colheita, podemos deduzir o que falamos. É necessário que o trigo, por exemplo, fique maduro para ser colhido. E ele, desta forma, fica mais visível. Assim é com todo o tipo de mal. Quando se encontra em maior evidência, maior pressa os benfeitores espirituais têm em afastá-lo. Não podemos desconfiar de Deus, pois Ele sabe tudo o que fazer no exato momento. Tudo é amor, mesmo que se apresente em formas variadas que nos induzam a pensar de outra forma. Para a nossa segurança, o Cristo se encontra no leme dos nossos destinos, na Terra. Quando a humanidade se interessar mais pelos seus semelhantes, pelos que sofrem, pelos estropiados, pelos famintos, pelos nus, pela educação e instrução de todos os povos, é porque o egoísmo que cresceu nos corações se encontra no seu declínio, começando a morrer. Para nós, no mundo espiritual, e para os espíritos no mundo espiritual, é motivo de alegria por estar próxima à libertação da alma. Para os homens cansados do mal é pronúncio de morte. E pensando como tal, começa a morrer, no entanto. Morrer neste sentido é viver para outra dimensão, onde se encontra Jesus de braços abertos, mostrando a Deus, o Deus em nós, nos comandando a vida. E as almas que em preparo falam o mesmo, conforme Mateus anotou nos lábios dos famintos do passado. Nestes termos, registrado no capítulo 20, versículo 33. Vejamos. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Pediremos conscientes ao Senhor que nos abra os olhos, para podermos ver a luz. Jesus, curando a visão dos cegos, simbolizou para a humanidade que a verdadeira cura são os olhos espirituais, ligados ao entendimento da verdade. E quando o egoísmo morrer nos corações dos homens, a terra tomará outra feição, passando de humana a divina. E não lhes faltará, e nunca faltará mesmo, nada para ninguém. Todos estarão com abundância, sabendo usar sem abusar. A causa sendo eliminada, os efeitos desaparecerão, dando lugar à fé na sua plenitude e ao amor, dominando a eternidade da alma. E hoje vamos ficar por aqui para esta pergunta 916. Voltarei para a semana para estudarmos a partir o episódio 116 a partir da pergunta 917. Relembro que estamos nas leis morais, capítulo 12 da perfeição moral, e o tema que estamos estudando é o egoísmo. Mas antes de
terminarmos, quero agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso guia espiritual, ao nosso irmão maior, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais. Muito obrigado pela paz, pelo discernimento. E a ti, Jesus, pedimos que fiqueis agora e sempre nos nossos corações. E que assim seja. Então, muito obrigado por terem estado comigo neste estudo do episódio 115 do estudo Livro dos Espíritos. Relembro que ficámos na pergunta 916. Para a semana reiniciaremos o estudo com a pergunta 917. Obrigado a todos e que para a semana esteja o clima mais ameno, não com tanto calor que sentimos aqui em Portugal nestes dias. Obrigado.